Boom! Estudos para concursos para o IBGE. Questões de ética. Interessantes são. Interessantes são questões de ética. É da Lei 8112, tá? Deixa eu ver questões. Questão de certo e errado. O servidor carregar consigo documentos institucionais sem prévia autorização não poderá sofrer penalidade que se for constado que não havia ninguém responsável por autorizar a retirada dos documentos. Isso aqui é uma engraçada. Nunca vi esse tipo de questão. Acho que provavelmente é uma questão de apostila mudada, né? É engraçado, né? Basicamente é proibido tirar documentos, mas está lá uma ressalva, que se for que sem autorização. O que significa ao contrário também, que se tiver autorização, o cara pode tirar documentos do local, sabe? Daí ele fala aqui: o servidor que carregar consigo documentos institucionais sem prévia autorização não poderá sofrer penalidade. Obviamente, já que é proibido isso aqui, ele está ainda falando, confirmando que não teve autorização. Obviamente ele vai sofrer penalidades. Por isso que está errado. Não havia ninguém responsável por autorizar também. Eles ainda reforçam com uma não tinha ninguém para autorizar, né? Isso é base artigo 117 da 8112. É vedado retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição. Segunda questão. Considere um servidor público que tenha emprestado dinheiro e a juros muito superiores aos praticados pelas instituições financeiras. Essa coisa de emprestar dinheiro é considerado usura e é uma das proibições. Proibições, tá? Neste caso, o servidor praticou usura. Ah, tá certo aqui. Ó. Conduta proibida na Lei 8112, tá certo. Essa coisa de usura me confunde ainda, não entendo direito o que é usura. Mas eu sei que é tipo de coisa de com dinheiro. Antes eu achava que usura é um tipo de coisa fazer maldade, sabe? Não conseguia entender, não conseguia especificar o que era usura. Bom, com base no artigo 117, vedações. Praticar usura sob qualquer forma de suas formas é vedado. No caso aqui foi de emprestamento de dinheiros ou juros. Próxima questão, julgue certo e errado. Primeiro uma situação, depois julgue. Um veículo da administração pública, conduzido por um servidor do órgão, derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com um veículo de um particular. Ou seja, público contra particular. O veículo de um particular. O acidente resultou em danos em ambos os veículos e lesões graves no motorista do veículo particular. Daí fala, com referência à situação hipotética, julgue. Acho que essa questão já caiu em concurso. O motorista da administração pública poderia ser responsabilizado administrativamente pelo acidente. E essa frase aqui já está errada. A primeira foi enunciada dessa frase aqui já está errada. Basicamente, a coisa é quando é público contra particular, o particular não pode responsabilizar, o particular não pode fazer nenhuma ação contra o servidor. Ele pode, quando é o público contra o particular só pode fazer ações contra o público, ou seja, no caso aqui, veículo da administração pública, ele teria que fazer uma ação contra o órgão da administração pública que é o chefe desse servidor. Mas daí depois eles falam ressalva lá no código falando que ressalvado um nome de um tipo de outra ação, de de eu não sei, é tipo, eu não lembrava agora o nome, mas é tipo cobrar dívida. Ou seja, o que a administração teve que pagar para o motorista principal, ela pode pedir, obrigar o servidor a pagar para ele como uma multa, uma pensão, entende? Temporária, mas é claro que eles ajudam também o servidor. Bom, ainda aqui, daí vamos lá para o segundo enunciado da parte. Já sei que está errado, mas vamos ver mais erros. Vamos encontrar mais erros. Ainda que tenha sido absolvido por falta de provas eventual, ação penal instaurada para apurar a responsabilidade pelas ações causadas ao motorista particular. Penal? Caraca. Essa aqui não tem nada a ver, mas é importante também, né? Tá errado isso aqui. Saca só. Tem uma específica aqui. Quando um motorista, ou seja, o cara é motorista, um servidor público, ele causou uma lesão corporal culposa e aí era culposa, né? Deixa aí, conduzido por um servidor, evadiu a pista contrária e colidiu com o veículo. Mas aqui não está falando que é culposo isso aqui. Pode ser um acidente, né? Isso aqui é um acidente. Espera. Falei errado. Culposo é coisa de acidente, né?
Eu estava começando a confundir como se tá falando como se o treco fosse doloso, né? Não faz sentido, né? Bom, a lesão corporal culposa é aí mesmo, Coulson. Nossa, tá mó zoom isso aqui. Bom, eventual ação penal instaurada. Tá aí a lesão culposa. Aí mesmo que ele ficasse absolvido por falta de provas e poderá responder ainda corretamente, tá? Daí, parece que isso aqui, o motorista da administração pública pode ser responsabilizado administrativamente pelo acidente. Olha aqui, eu errei essa aqui porque eu acho que conferi no julgamento da coisinha que eu tava lendo. Eu tava falando como se a pessoa que se acidentou, o particular, tava fazendo alguma ação aqui. Só que tá escrito, motorista da administração pública poderá ser responsabilizado administrativamente pelo acidente. Não tem, tipo, maluco que eu inventei aqui na coisa aqui. Tipo, a minha cabeça inventou coisa que não tinha, não tava nem escrito aqui. Está escrito aqui claramente, responsabilizado administrativamente. É a coisa que eu falei, ele só pode ser responsabilizado pela administrativamente. O próprio órgão que ele trabalha vai responsabilizar ele para ele pagar coisas. Bom, daí ele foi responsabilizado administrativamente e daí teve falta de eventual penal, né? Tudo isso aqui tem base no artigo 125, dizendo as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Ou seja, o que isso aqui significa? Significa que elas têm alguns tipos de efeitos nelas. Um exemplo que usam toda hora e básico é quando, numa investigação penal, descobrem pelas provas que essa pessoa não tinha, não tinha feito isso, tipo uma inexistência do ato ou que não tinha como ela ter feito. Essas duas coisas eventualmente anulam o caso. E daí, do penal afeta o administrativo, entende? Isso que tá falando aqui, pelo que eu entendo. Mas só que, mesmo que ela tenha um tipo de efeito, elas não são independentes. Quer dizer, elas não são dependentes de si. Ou seja, se uma coisa estava sendo investigada é investigado e descobrem que ele não tinha feito o crime, mas, tipo, alguma ação dele causou dano ao erário, outras coisas, não impede tipo de sanções administrativas ou sanções civis, entende? Então, por isso que elas são independentes entre si. Artigo 126. Também é parte dessa questão aqui. A responsabilidade administrativa do servidor, que falou aqui, será afastado no caso de absolvição criminal que nega a existência ou fato de sua autoria. Sacou? Fala aqui, ó, ainda que tenha sido absolvido por falta de provas ou eventual ação penal, que é o caso que está escrito aqui. Pode apurar a responsabilidade pelas lesões causadas ao motorista particular. Se você não entendeu aqui, um afeta o outro e também absolvição penal pode ser afastada e a responsabilidade administrativa pode ser afastada. Agora então eu me dou confundindo, não estou entendendo o que eu estou lendo. Então vamos pular. Pula, 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 pula. Na verdade, pulando, eu acabei achando sem querer o erro. Quer dizer, a diferenciação. No artigo 126, que fala dessa coisa de responsabilidade administrativa que falou no enunciado, ele fala que a responsabilidade administrativa é afastada, num caso aqui, que se chama absolvição criminal, certo? Daí você pode meio que falar que é a mesma coisa que está escrita no enunciado que está falando, seja absolvido. Mas, tem aqui fala aqui qual é o tipo de absolvição criminal. Porque, claro que a absolvição criminal tem as razões delas, e a razão dessa absolvição criminal que estava aqui é inexistência de fato ou autoria, ou seja, a coisa não aconteceu e ele não fez. Aquelas vezes que eu tinha falado antes, entende? Lembra? Daí, se ele foi absolvido por alguma dessas duas razões, a responsabilidade administrativa é afastada. Entendeu? Basicamente é que ele não atropelou o cara, né? Daí no caso aqui, Daí, no caso aqui, ele estava falando uma absolvição criminal, mas só que não foi pelo treco que é irreputável, irredutível de dizer ao contrário, que é a inexistência de fato ou autoria. Ele foi absolvido no caso do enunciado e estava escrito falta de provas, ou seja, preste atenção no que está escrito aqui e separe as coisas em enunciados para você conseguir entender, porque senão a gente pula coisas, a nossa mente pula coisas que não quer interpretar, né? Por isso que isso aqui está certo, já que não era absolvição
criminal de autor por causa de inexistência de fato ou autoria, então ela ainda pode ser, a pessoa ainda pode ser responsabilizada administrativamente pelos danos causados, entendeu? É isso que está escrito aqui. Próxima questão. Está falando de servidor. Um PRF, um Polícia Rodoviária Federal, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista que ele trafegava com a viatura da polícia, quer dizer, ele colidiu, desviou do treco e acabou causando um acidente. Colidiu com o veículo que estava de contrário, o que ocasionou a morte do condutor desse veículo. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Então ele fala, ainda que seja absolvido por ausência de provas em processo penal. A ausência de provas. De novo, é a mesma situação da questão anterior, né? Uma absolução por ausência de provas. O que isso quer dizer? Sem ler o segundo enunciado, isso quer dizer que ele ainda pode ser responsabilizado administrativamente nesse caso. Daí ele fala, o PRF poderá ser processado administrativamente por eventual infração disciplinar cometida em razão do acidente. Daí ele fala de infração disciplinar. E agora com esse enunciado eu não tenho nem ideia do que eu falo. Mas já que é uma coisa, quando você acha alguma coisa que você não lembra de ler, assume que está errado. E eu, já que eu não lembro de coisas de eventual infração disciplinar, infrações disciplinares são basicamente advertências, fazer coisas proibidas, né? Que vai dar advertências, demissão ou suspensão. É claro que causaram um acidente, que é crime, mas esse caso aqui foi uma culposo, então é meio estranho. Mas eu vou falar que tá errado, tá errado. E a resposta está certa. Errei, errei. A base para essa questão estar certa é as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular sendo independentes entre si, certo? E a responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência de fato ou autoria. Tomou confuso. A explicação não me respondeu o que eu queria. Vamos para a próxima. Se determinado servidor público for preso em operação deflagrada pela Polícia Federal, ou devido a uma fraude de licitações ou ação penal, caso seja ajuizada obstará a abertura ou prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito em julgado da sentença criminal. Não entendi nada. Quando você não entende nada, você tem que mudar e separar em enunciados, né? Volta aqui. Um determinado servidor foi preso, ou seja, é um tipo de crime, é uma coisa disciplinar contra o servidor, certo? Qual foi a razão? Deflagrada devido a fraude em licitações, ou seja, ele está fazendo um tipo de crime de fraude em licitações. Daí, na ação penal, caso seja juizada, né, terminou, obstará a abertura ou prosseguimento do processo administrativo disciplinar. Ou seja, ele está falando aqui que se tivesse ação penal, ela interferiria no treco da administrativa, ou seja, isso aqui está errado nessa parte. Essa aqui é uma das coisas erradas dessa questão. Porque se lembra que toda hora repete, né, 125, o artigo processos civis, administrativos e penais não são independentes entre si. Ou seja, o cara lá foi ajuizada, e a verdade é que eu não lembro direito o que é ajuizada, mas está falando que ele teria um efeito no prosseguimento do processo administrativo. Isso está errado. Não teria afetamento, o processo administrativo continuaria funcionando, a menos que o cara fosse aquela coisa lá de fato ou não autoria, né? Daí, segundo o enunciado, visto que o servidor poderá ser demitido apenas após trânsito julgado da sentença criminal. E essa parte final está certa, né? Porque os servidores só podem ser demitidos depois que tiverem tido a ampla defesa e contrariação, né? A ampla defesa é contrária. Daí eles falam que o servidor, e quando termina o julgado, que foi completo a decisão, ele é demitido finalmente. Então, a coisa aqui é uma questão que o enunciado te confunde com algumas palavras, mas basicamente isso aqui é um crime de demissão e falava que os efeitos dos processos da ação penal influenciavam no administrativo, mas como foi repetido várias vezes, ele é independente. Agora vamos ver se a minha lógica era certa ou era uma lógica louca. E está errado. As severas punições e CIF penal e crime administrativo são em regra independentes, ou seja, a minha lógica estava certa. Próxima questão. De acordo com 8212, a demissão não é aplicável aos ocupantes de cargo em comissão. Daí, essa aqui você pode achar confusa. E é confusa. Essa droga aqui é engraçada, né? É basicamente aqui na Lei 8212 ele fala seis infrações disciplinares penais.
quer dizer, sem infrações disciplinares administrativas, né? Advertência, suspensão e demissão. E depois três outros que são basicamente demissão, só que eles são para pessoas diferenciadas que não estão trabalhando na, na não trabalham efetivamente para a administração, né? O aposentado que já saiu do treco, se ele tinha cometido algum crime, ele perde a aposentadoria. Segundo, se o cara estava se o cara estava em cargo em comissão, ele se chama destituição e não demissão. Esse é o problema. Ou seja, essa coisa aqui, você acha que não dá para demitir cargos comissionados? Claro que dá para demitir eles. O problema é que na lei aqui eles não chamam a droga de demissão, ou seja, eles usam um nome só para outro nome só para te confundir. Nesse caso aqui da 812, fala que é uma destituição de cargo, destituição do cargo em comissão. Ah, e quando um cargo em comissão faz qualquer tipo de infração imediata de demissão, infração, ele quase imediatamente ele é demitido, sai do treco, né? Bom, então, já que no caso está falando aqui, a demissão não é aplicável aos ocupantes de cargo público, cargos em comissão, você pode dizer que está certo isso. Obviamente é possível demitir ele, como eu disse várias vezes, mas só que a nomenclatura é diferente na Lei 8112. Então, isso aqui está certo, está certo. Resposta é certo. Daí, a resolução, você pode encontrar ela no artigo 135, que é um dos artigos que explica as punições administrativas. Aí ele explica a destituição de cargo. A destituição de cargo em comissão exercida por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. O que é suspensão? Quer dizer, tem alguns que são suspensão, mas basicamente suspensão é duas advertências, ou seja, duas vezes que o cara fez alguma coisa proibida, tipo aquela incontinência no trabalho ou fazer coisas de apreço e desapreço na repartição, sabe? Esses tipos de coisas proibidas. Daí ele fez isso, ganhou advertências, daí fez duas, ganhou uma suspensão. Suspensão e imediatamente foi destituído do cargo, que é a mesma coisa que uma demissão, entende? Próxima questão. O 8212. O servidor que já tem sido advertido. Advertido significa que ele foi punido com advertência, certo? Por diversas vezes por condutas antiéticas no trabalho. Se ele foi advertido por diversas vezes, isso é mal. Incorra em subordinação grave em serviço, poderá ser suspenso ou demitido. Isso aqui é uma pegadinha, porque a insubordinação grave não é uma punição que cabe suspensão. Se esse cara aqui, ele faz uma insubordinação grave, ele é demitido imediatamente. Tipo, ou seja, nem importa o caso dele ter sido advertido, advertido várias vezes. Mentira. Na verdade, a diversão, ela tem um efeito sim. É que não é muito cobrado, mas tem um artigo que explica que a conduta anterior da pessoa afeta como ela vai ser julgada em alguns casos, por exemplo. Sabe? Ou seja, se o cara era ético no trabalho e trabalhava bem, tem uma, como é que se diz? Tem um tipo de, tem uma segurança isso. Tem um tipo de segurança para como eles vão cuidar desse processo, entendeu? Um trabalho, por exemplo, para que ele não seja punido muito gravemente ou que ele tenha até chance de voltar ao trabalho. Daí no carro assim, no caso isso, mas a própria lei não especifica o que pode fazer com esse treco. Mas no caso aqui, é engraçado que isso afeta, né? Já que o cara foi advertido várias vezes, ou seja, ele fez várias condutas antiéticas, a imagem dele é totalmente ruim. Então, assim, imediatamente, quando ele fizesse uma subordinação gráfica, que é uma proibição, que é uma das coisas que cai da demissão imediata, ele seria demitido imediatamente, por isso essa questão está errada, falando que ele poderia ser suspenso. Até aqui, ó. No artigo 132, que fala das coisas de emissão, inciso 6, fala que, que o cara em subordinação grave é uma pena é uma coisa que aplica a pena de demissão só. Demissão não é suspensão, né? Próxima questão, cabe ao presidente da República. Quando fala do cabe ao presidente da República da Lei 8212, fala basicamente das coisas, das punições que ele pode fazer e das coisas de nomeação que ele pode fazer. O presidente da República, ele nomeia, né, os carinhas. E daí, depois disso, ele fala das coisas de punições.
E eu tô olhando aqui, tá falando aqui da penalidades. Basicamente, existe um tipo de hierarquia nas punições administrativas da Lei 8.222 Federal que aparecem no concurso. No concurso. Como eu disse, essa lei 8.1.2 é uma lei federal. Quem é o lei federal executivo do chefe executivo da lei federal é o presidente da República. Por isso, ou seja, o presidente da República é o seu chefe supremo, é o chefe supremo da sua hierárquico para as penalidades, entende? É a mesma coisa aqui. Daí os seus chefes podem aplicar, comentando aqui, os chefes podem aplicar tipo advertências. Daí depois dos chefes vem os caras, os chefes de, sei lá, de secretarias ou gabinetes, eles podem mandar uma suspensão. E daí depois disso tem as limites de suspensão até o final, que é a demissão, que é só o presidente pode fazer, né? E, na verdade, algumas dessas coisas, tem coisas que não podem ser delegadas, mas as penalidades podem ser delegadas sim. Voltando para o enunciado, agora que eu terminei de comentar, cabe ao presidente da República a penalidade de demissão ao servidor público, certo? Sendo essa competência não delegável. Errado. O presidente pode delegar isso, meio que delegar isso para um nível inferior dele. Está falando aqui, ó. Segundo a jurisprudência, o presidente pode delegar a penalidade de demissão para outra pessoa. De acordo com a Lei 8.1.2, é dever do servidor, uma lei de deveres, hein? Uma questão de deveres, julgue certo ou errado, atender ao público em geral com presteza. Isso aqui é certo, né? É uma das complicadas. Tem três, nas questões de deveres do servidor, vai dar umas coisas básicas, né? Ser ético, moral, falar, ser bonzinho. Tipo, três incisos que fala que é basicão de ser bonzinho, e depois ele fala no quarto coisa de atender. Daí ele dá umas três siglas de ABC. E uma delas é a que está escrito aqui. Atender o público, na verdade é a primeira, né? Atender o público em geral com presteza, fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas por sigilo. Isso aqui está totalmente certo, porque tem essa salvação. E se você dar informações que são sigilosas, isso é crime e você está se ferrado. E vai ter ser punido, pode ser punido por demissão, entendeu? Tá certo isso aqui. A base é o 116, né? É engraçado que o 116 é deveres e o 117 é proibições, né? Bom, no 116 está nas siglinhas, nas coisinhas que são fala de atendimento atender ao público em geral, prestando informações requeridas e salvadas ou protegidas por sigilo, a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ao esclarecimento de situações de interesse pessoal. Isso aqui é importante, né? Porque isso é crime se você não fazer isso direito. Se você não fazer dar certidões, que as pessoas recusar a veracidade ou recusar entregar certidões. E a requisição para a defesa da defesa pública, da fazenda pública. Falei errado. Entendeu? Próxima questão. Julgue. É dever do servidor respeitar a hierarquia, certo? Respeito que essa que veda a ele representar contra comprometimento da estrutura do poder estatal. O que significa isso aqui? Essa aqui é uma questão zoada, porque ela está usando lá palavras novas para dizer a mesma coisa de sempre. Basicamente, está falando do direito de representar contra ilegalidades, né? Ele fala. Vedação. Uma vedação está proibindo o cara de representar. Representar é lutar contra as injustiças. Então, representar contra comprometimentos. Comprometimentos é um sinônimo para as injustiças e ilegalidades, entendeu? Da estrutura do poder estatal. Da estrutura do poder estatal significa do poder administrativo, né? Ou seja, ele troca um monte de palavras com sinônimos que significam a mesma coisa da coisa da lei. O título da lei é outra coisa é dever do servidor representar contra ilegalidades de seus subordinados às coisas hierarquicamente superiores. Está falando isso nos próprios deveres e nos parágrafos extras da lei de deveres, do artigo de deveres, né? Tá certinho isso aqui. Quer dizer, tá errado por causa que isso aqui tá falando vedação, né? Daí, gabarito errado, base no linha A de deveres fundamentais. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar, que é o que está falando aqui, contra qualquer comprometimento indevido à estrutura em que se funda o poder estatal. Estava escrito poder estatal? Interessante, eu não tinha notado isso. Próximo, questão, julgue. Os deveres do servidor incluem representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder e promover manifestação de apreço no recinto da repartição. Julgue certo ou errado. Volta aqui. A coisas de representação de representar contra apreço e abuso é uma das proibições. Não pode fazer isso. Volta aqui. Os deveres do servidor incluem representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Isso aqui é um dever sim. Ele fala, e promover manifestação de apreço recinto da repartição.
Ou seja, essa aqui está errada porque ele adiciona uma coisa que é proibida no enunciado que estava começando, que estava falando de deveres, né? É uma proibição. Próxima questão é uma questão de enunciados A, B, C, D. Vamos lá. Servidor público que comete irregularidade no exercício de sua função poderá responder civil, penal ou administrativamente, né? O 126. Nesse sentido, segundo a 8.027, que eu nem conheço essa lei, as combinações civis, penais e administrativas podem acumular-se. No entanto, está falando que tem uma lei aqui que fala de combinação de acumulação de combinações, né? Combinação de combinações, engraçado. No entanto, daí são independentes entre si. Normalmente eu diria essa que está certa por causa que é a que está escrita na lei 8112, mas já que falou de uma lei estranha, vamos ver usar as outras. A administrativa depende da civil. Não. A administrativa depende da penal? Não. A civil depende da penal? Não. A penal depende da civil? Não. Não consigo pensar em nenhuma outra, então vou chutar que é independentes, né? E era a mesma coisa da independentes da lei 8112 de administração, né? Do Teco 125. Próxima questão, julgue certo ou errado. O servidor responde se é apenas administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, ou qual pode ensejar a aplicação da penalidade disciplinar, até mesmo de demissão, que deve sempre mencionar o fundamento legal, a causa da sanção. Essa coisa de mencionar está lá na lei, sim, está certinho. Até mesmo da demissão tem que fundamentar. Voltando, o servidor responde administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Daí o qual pode ensejar uma aplicação de uma penalidade disciplinar, certo? Até mesmo demissão, certo? Certo, tipo, não entendi nenhum, não tem nenhum erro aqui. Eles não teve coisa confusa. Tá certo isso aqui. A demissão sempre tem que ter mencionar o fundamento legal. E é claro, além do fundamento legal, ou seja, falar. Essa coisa de fundamento legal é simplesmente falar o artigo da Lei 8112 que fala que é punível de demissão e dizer que ele fez isso, entende? E parece que está errada. Por que será que está errada? Deixa eu ver. O servidor responsável responde civil, penal e administrativamente. O que essa questão estava errada é porque ele estava limitando, do jeito que está escrito aqui, está falando tava limitando as respostas. Claro, aqui só está falando da resposta administrativa, está escrito aqui. Responde apenas, olha ali, a palavra apenas, eu nem notei que estava escrito apenas, por isso que eu errei, né? Não ler direito as coisas é o problema de responder essas questões, né? A servidora apenas responde apenas administrativamente. Olha que erro óbvio aqui, eu nem percebi que estava escrito isso. Voltando, próxima, julgue. A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. E está errado. Uma pessoa que essa aqui é uma das coisas das raras vezes, porque não tem muitas coisas que a pessoa que é punida com suspensão, porque, como eu disse várias vezes já, a suspensão normalmente é apenas uma punição de duas advertências. Quando uma advertência acumula com outra advertência, a pessoa é suspensa por um período de, sei lá, 30 dias. Por uns 30 dias, 90 dias é o máximo, se for permitido por uma pessoa mais alta, hierarquicamente. E uma coisa aí, só comentando, né? Uma das coisas que faz a pessoa ser diretamente suspensa, dos poucos casos, é isso aqui. Essa coisa que está escrita no enunciado, né? Recusa de ser inspecionado medicamente que tinha pedido. Daí a pessoa pode ser suspensa. Daí esse aqui é engraçado porque ele tem até um período específico de suspensão. Eu acho que estava escrito 15 dias nele. 15 dias para determinada autoridade competente. Suspenso. Voltando, está escrito aqui, ó. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Tá. E olha isso, meu. Eu sou maluco, meu. Porque ri de novo, mas por causa de eu não li direito a coisa, meu. Tipo, eu li o treco e associei imediatamente com suspensão. E eu estava completamente certo nisso. O problema aqui é que quando eu li que estava e associei com suspensão, minha mente assumiu que o resto da pergunta estava certo também, falando de suspensão. Só que olhando aqui de novo, o enunciado está escrito demissão, meu. Tá errado. É suspensão. A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar submetido à extensão. Quando eu li isso aqui, eu assumi, sabia que era suspensão e assumi que estava certo. Eu esqueci completamente do que estava escrito no começo do enunciado, na primeira parte do enunciado, falando que era uma punição de demissão. Está totalmente errado.
Como eu já falei várias vezes em outros vídeos, basicamente a demissão é coisas de crime. Qualquer coisa que é crime, de crime. Daí, depois dos crimes, tem a. Quer dizer, tipo, tem uns 5 crimes. O primeiro até fala crime contra a administração pública. Depois fala coisas de falta, ou seja, ele causa dano ao servidor público, ao serviço público, quer dizer. E o resto é algumas outras coisas que causam muito problema para o serviço público. Daí o cara é demitido. Errei, mas acertei. É muito zoado, é muita raiva essas coisas. Imagina se eu estiver fazendo a prova e eu errar para acertar. Muito irritante, né? Entendeu? Eu leio a coisa, sei a coisa, mas erro por causa que eu não prestei atenção na droga do enunciado. Ou seja, eu estou provando que eu vou ter que, quando eu fizer a prova, eu não posso sair de lá e não posso ficar colocando as coisas no gabarito sem pensar. Depois que eu terminar, se eu tiver tempo ainda, sei lá, umas 2 horas, 1 hora e meia, eu tenho que imediatamente ler as coisas de novo para ver se eu não pulei alguns com do enunciado. E toda vez que eu ler a questão, eu tenho que separar os enunciados porque é mais fácil. Apesar que vai demorar muito mais tempo para responder as questões, julgar certo e errado, a menos que elas estejam erradas, tem umas óbvios erros. Eu tenho que jogar direito os enunciados, senão eu vou errar questões que eu sabia a resposta. Voltando, próxima questão. Apesar das insistências administrativas, julgue. Quer dizer, apesar de as instâncias administrativas e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada. Está falando de responsabilidade sendo afastada, né? Já falou alguns casos, né? Na esfera criminal, ele for beneficiado por uma absolvição que negue a existência do fato ou sua autoria. E isso está certo. Apesar das instâncias administrativas e penal serem independentes, uma eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele for a coisa lá de investigação que eles fizeram dizer que não teve nem a coisa nem aconteceu ou nem foi essa pessoa que fez. Então, tá certinho isso aqui. É a única coisa que fala entre as independências, basicamente, na lei que cai no concurso. Próxima questão. João delegou Maria. Ou seja, está falando de uma questão de delegação. Existem essas coisas, né? Não tem muita questão disso, mas é interessante. Delegou a Maria, sua esposa, pessoa estranha, sua esposa e pessoa estranha à repartição pública onde ele exerce suas funções, o desempenho das atribuições de sua responsabilidade. Isso aqui é proibido por lei, o cara está fazendo uma coisa proibida. E ela ainda é uma pessoa relacionada a ele de primeiro grau. Descoberto, João sofreu um processo administrativo, certo? Que resultou em sua condenação à penalidade de advertência. Ou seja, você tinha que lembrar as coisas, algumas das penalidades e qual que cai sobre colocar pessoas estranhas no serviço público e atribuir coisas estranhas no serviço público é uma proibição. Eu acho que ela está certa a ser advertência. 3 meses após o trânsito em julgado do procedimento administrativo, ele fala: Show recusou fé a documento público, ou seja, ele fez uma segunda coisa, a recusa de fé a documento público, que é basicamente isso aqui é crime, né? Mas ele fez uma segunda coisa que é proibida. Caiu a advertência. Não é crime isso aqui, na verdade. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei, esse João será sujeito a uma pena de demissão. Isso está errado, porque é 2 advertências é igual a suspensão. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Então vamos ver se a minha lógica tá certa. E, bom, a especificação aqui no gabarito só está falando que está errada porque essas coisas aqui que falou, né, a pessoa da atribuições da pessoa estranha é advertência, sim, e a dar atribuições recusar fé também é advertência só. E daí na explicação da questão fala só que se tivesse, se só, essa pessoa só seria demitida se tivesse alguma das coisas, se tivesse escrito a coisa demissão, né? Faz sentido também. Próxima questão. Uma de outra situação hipotética. Rafael e Caio, servidores federais, claro, respondem cumulativamente a processos, cumulativamente a vários processos, né? Administrativo e criminal. Então já provavelmente vai ser aquela coisa de falta de feto. Não. Ou vai falar da coisa que o cara não fez ou foi inexistente, ou vai falar da coisa que ele foi absolvido por alguma coisa de provas, né? Vamos lá, a gente já sacou
o esquema dessas questões, né? Vamos lá, os processos administrativo criminal por atos cometidos no exercício de suas funções. Certo. Na esfera criminal, Rafael foi absolvido por ser comprovado inexistência de fato. Ou seja, o Rafael se safou por, por causa que ele nem fez a coisa. Então ele pode ser absolvido administrativamente. Essa é a primeira hipótese. Segunda, enunciar a parte do enunciado. Caio foi absolvido por ter apresentado prova de não ter sido o autor do fato. Daí o Caio, eles escreveram de um jeito engraçado, mas ele provou que ele não foi, que ele não era ator. Ou seja, os dois caras provaram alguma coisa que faz que o penal, o processo criminal afete o processo administrativo. Daí ele fala assertiva. Nessa situação, Rafael e Caio não poderão ser responsabilizados administrativamente. Confusa, engraçada, mas está certa. Tá certa. Vamos ver agora se a minha troquinha está certa. Tá certinho. Né? Interessante. É interessante essa questão, porque eles dão uma das razões de afastamento de responsabilidade, uma para cada. Das duas, dá uma para cada pessoinha. Engraçado. Próxima questão, outra de hipótese, situação hipotética. Julgue. Em 2015, o servidor público, na presença de vários. O servidor público chamado Mateus, na presença de vários outros servidores, insubordinou-se gravemente. Se lembra que a insubordinação grave é pena de demissão. Nessa situação, Mateus poderá ser demitido do serviço público, certo? Em ação disciplinar relativa a esse fato, ela prescreverá em 2020. Daí agora, ou seja, um problema. É uma questão de prescrição. Questão. Basicamente, as questões de preços. Tem umas questões que os professores comentam muito que são bem difíceis, porque tem que lembrar a tabelinha. Não dá para usar lógica nisso aqui. É assim: tem 3 punições administrativas que caem: advertência, suspensão e demissão, basicamente. Daí, cada uma delas tem dois. Como é que se diz? Tem 2 tipos de prazos para cada uma delas. 2 tipos de prazos. Um prazo é chamado prescrição, está próprio escrito lá na lei, e tem um prazo chamado, que eu toda hora esqueço o nome, mas basicamente apagar a punição do livrinho de punições, do livrinho julgador de sua, do livrinho julgador, cara, é o nome dessa droga, meu, nunca consigo lembrar. Basicamente tem um livrinho que vai julgar o seu comportamento, entende? Essa coisa é importante para as promoções e prêmios que a pessoa vai receber, né? Obviamente, se ela tiver um monte de punição, ela não é um bom servidor, então ela não vai ganhar prêmios no seu trabalho, entende? Bom, só que essa coisinha aqui, essas punições, não ficam para sempre lá. Ou seja, se você continuar trabalhando e mostrar eficiência no seu trabalho e, como é que se diz, o que eles mais querem, a honestidade e confiderência, concedência, consideração, droga. Qual é a palavra, meu? Moralidade, juiz, alguma coisa para as instituições, meu. Julgamento. Droga, qual é a palavra, meu? Julgamento. Lealdade, essa é a palavra. Que droga de palavra que eu não consigo lembrar, meu. Lealdade às instituições. Daí você ganha promoções e coisas, né? Basicamente é isso. Daí, se você continuar se mostrando sua lealdade às instituições de federais, essas punições que você teve, essas besteiras que você fez quando era jovem, seriam tiradas do treco e você ia ter a oportunidade de ganhar mais promoções, entendeu? É basicamente essa a ideia. Daí, nesses 2 períodos, das 3 advertências, cada uma tem um período diferenciado que pode ser confundidas nas questões. No caso aqui, ele fala prescreverá em 2020. E isso está certo, porque é assim. A pena disciplinar de advertência prescreve em 180 dias. 180 dias é 6. Não, eu não vou contar quantos meses é isso, não. 180 dias é advertência. Obviamente não é isso, porque esse é o caso de demissão. A prescrição da ação disciplinar de 120 de suspensão é 2 anos. E a prescrição da pena disciplinar de demissão é 5 anos. Ou seja, relativa a esse fato, no caso que está escrito aqui,
poderá ser demitido do serviço público e a ação disciplinar relativa a esse fato prescreverá em 2020. 2015 a 2020, 5 anos, entendeu? No entanto, a instauração do processo disciplinar, daí até essa parte aqui tá certa. Daí ele tem um segundo enunciado, esse teco aqui julgar. No entanto, a instauração do processo disciplinar interromperá a prescrição daquela ação. Uma instauração de processo disciplinar interromperá a prescrição. Isso está certo, está escrito na lei. A interrupção de processo de prescrição acontece quando tem ciência da coisa e começa o processo disciplinar. Entendeu? Daquela ação até a decisão final a ser proferida pela autoridade. Entendeu? Tá certo. Isso aqui é o início está certo. Mas continuando comentários da coisa que eu estava falando. Daí, desses 180 dias, 2 anos e 5 anos, existia um segundo cara que é tirado da coisa do livrinho de pontuação. Daí a separação é que para sair uma advertência do livrinho tem que ter passado 3 anos. Você tem que ter 3 anos mostrando lealdade às instituições federais de serviço público. E a suspensão, você tem que mostrar 5 anos de lealdade às instituições. Trabalhar continuamente por 5 anos e daí vai sair do seu livrinho de ações e você vai poder ganhar promoções, tipo, você vai começar a ser de novo ter direito a ser promovido, sei lá, para cargos em comissões ou ter a evolução de nível de cargo, se tiver, entendeu? E depois o demissão. E o demissão não tem, porque, obviamente, se a pessoa foi demitida, ela não tem ela sai imediatamente do cargo, nem tem mais o que julgar. Ela foi demitida. É o nível final, não tem como se tirar do livrinho de pontuação. Voltando, esse enunciado está certo. Vamos ver se a lógica que é louca aqui que a gente fez estava certa. Estava certo sim. A base é o artigo 132, 142 e 142, parágrafo 3. Aqui, ó. Só vou ler o parágrafo 3, que é o último parte do enunciado. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, né? Mesma coisa que está escrito ali. Próxima questão. Ao servidor público de que intencionalmente, sem nenhuma justificativa, se ausentar no país por 31 dias ininterruptos, será aplicável de acordo com a Lei 812 a penalidade de... Você tinha que escolher entre as penalidades. Essa aqui é interessante falar dessas coisas, né? Tem a penalidade de demissão, advertência e suspensão, e daí tem um extra aqui, a censura. Mas a verdade é que a censura não está. Ela é uma punição que pode cair na questão do IBGE. Porque a censura é o nível mais baixo, o nível patético de punição. Ela só é feita pelas comissões de ética, tipo, os carinhas que julgam lá as coisas e falam, esse não é um bom servidor. E daí eles julgam esse cara e fazem uma censura e depois eles mandam as informações que eles têm para a hierarquia da punição que eles julgam necessária. Tipo uma advertência, uma suspensão ou uma demissão, entendeu? Na verdade eu não acho que tem essas coisas de demissão e suspensão. Basicamente. E daí ele, no caso aqui que está falando, ele fala de uma proibição que cai, que é punido com demissão bem óbvia na legislação. Está escrito na proibição tem um treco chamado abandono de cargo. O abandono de cargo tem um artigo que explica que é uma falta. Aqui, ó, ausentar-se no país. Não, não precisa do país, não, tá? Ausentar-se por mais de 30 dias. No caso aqui, ele está ausentando-se do país 31 dias, um dia a mais ainda. Ou seja, já passou o tempo do abandono de cargo. Ininterruptos ainda, está escrito no artigo, que será aplicável com a penalidade de demissão. Entendeu? Essa questão aqui anunciava o abandono de cargo, que é uma coisa de demissão. Próxima questão é uma de falar da punição de novo. Na hipótese de acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas, o funcionário estará sujeito à penalidade disciplinar de... Lei fala destituição de cargo em comissão. Essa é uma coisa que confunde bastante. E eu estou confuso de novo.
Primeiro, não é um cargo de comissão, a menos que o cara fosse um cara de comissão. A verdade é que o cargo de comissão é uma coisa engraçada dessa coisa de acumulação. A pessoa pode desistir do cargo que ela estava sendo acumulado ilegalmente para trabalhar no cargo em comissão. Não sei por quê, pelo que eu me lembro. Daí qual é a punição de ilegal? Na minha cabeça, estou falando, parece que não devia ser punido por demissão, mas o sentimento, mas na lei, na cabeça fala que a lei está escrita que era demissão. Como é que é? Acho que na minha cabeça criou uma imagem aqui que era primeira pessoa é advertida, ela é advertência para ela imediatamente sair do cargo. E se ela não sair, ela é demitida. Eu acho que era isso a ideia. Mas, bom, só admitindo que eu não tenho a menor ideia qual é a resposta dessa aqui. E a resposta é demissão. Parece que no artigo 132 fala disso aqui. A demissão será aplicada em cargo de acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas. Né? Demissão, interessante. Próximas questões. Tem mais questões, tá? Já deu 44 minutos. Loucão, né? Questão. De acordo com a Lei 812, referente aos deveres do servidor, assinale a alternativa correta. Uma coisa que é dever. Ser leal às instituições privadas, nada a ver, né? Privadas, nada a ver. Tem que ser leal ao treco público. Mas eu não acho que está escrito. Eu não lembro de estar escrito ser leal às instituições. Não, eu não lembro disso aqui, não. Quer dizer, é uma coisa que seria. Que é óbvio, mas não está escrito isso. Bom. Segundo, cumprir todas as ordens superiores. Certo, isso é um dever. Só que tem aquela coisa da ressalva, ou seja, ainda não dá para assumir que essa aqui é a certa questão. Terceiro, ser indolente no atendimento, nada a ver, proibido. Quarto, no atendimento ao público em geral, prestar todas as informações requeridas. Daí, de novo, essa aqui é zoada, por causa que ela tem a. Porque essa aqui tem a ressalva também. Essa aqui não pode dar informações sigilosas. Ou seja, tem duas questões aqui que são a mesma coisa. Já que só pode ter uma questão certa, então essas duas estão erradas. Por causa que elas não estão com o descrito a ressalva, né? E o último só fala ser assíduo, e isso é uma coisa óbvia. Não tem meio com uma ressalva sobre essa aqui. Eu vou escolher essa. Vamos ver se eu acertei o gabarito. E acertei. Uma confusa essa aqui. Só para comentar, indolente significa que não se dedica naquilo que realiza, porque não tem cuidado, é desleixado. Parece que essa questão aqui, na verdade, ela podia ser mais fácil de entender se você só notasse que a palavra todas é uma coisa que cancela totalmente o enunciado. No enunciado de cumprir as ordens dos superiores, está falando todas. E todas não é o que está escrito na própria Lei 82112. E se você pensa, no, todas é realmente uma coisa muito ampla demais. Normalmente, quando as questões têm coisas de limita demais ou amplia demais alguma coisa, elas estão erradas, né? Então, no caso aqui, tinha que estar escrito cumprir as ordens superiores. Se tivesse só cumprir as ordens superiores, poderia dizer que está certo e errado, que nem eu falei antes, mas só que está escrito cumprir todas. Ampliou demais e está errado. No segundo tinha a mesma coisa, a mesma palavra era o que tornava errado. Fala, no atendimento ao público em geral, prestar todas as informações requeridas.
Obviamente, você não pode prestar todas. Coisas sigilosas não podem. Se tem uma exceção, não quer dizer que é toda. Aqui não é todas, né? Próxima questão. De acordo referente aos deveres, assinale a alternativa incorreta. Uma coisa errada. Hein? Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Isso é dever, sim. Não está errado. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Isso é dever, não está errado. Tratar com humanidade as pessoas. Isso é dever, não está errado. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. E essa representação será encaminhada pela via hierárquica, sendo arquivada após análise inicial. Quer dizer, tá tudo certo aqui, mas se você cansasse de ler e parasse de ler, você não ia notar aqui o erro do final. Essa coisa de sendo arquivado não tem nada a ver, não está escrito isso nos deveres não, e é estranho. E o último diz ser sido como também pontual ao serviço, além de tratar com a comunidade das pessoas. Tá certinho, bonitinho. Obviamente o erro é dessa coisa aqui de ser arquivada. Nem tá escrito isso no treco. Tá escrito Na lei está escrito aquele contra que é com a formalidade assegurando-se representa-se ao representando ampla defesa. Não está falando nada de arquivamento de edital, né? Que é de arquivamento de análise inicial. Próxima questão. Referente aos deveres do servidor, assinale a alternativa errada de novo. Os deveres estão positivados na lei. Agora o problema, eu não sei o que significa positivados. Mas eu posso assumir de contexto aqui que positivado significa estão escritos na lei. E são, os deveres estão escritos na lei, então tá certo. Próxima questão. Os deveres elencados na lei perfazem no horário de expediente. Ou seja, você só precisa fazer as coisas que são seus deveres no horário de expediente. E acho que isso aqui pode ser considerado errado. Por causa. Bom, quando usando de exemplo essas coisas é que a pessoa não pode trabalhar, fazer coisas que são escandalosas ao serviço público fora do expediente. Ou seja, você tem que ter um senso comum, né? Senso básico. Isso aqui poderia ser considerado errado se isso aqui dizer na lei perfazem no horário de expediente. Que se esse enunciado estranho aqui, que tá com um monte de palavra que tá me confundindo, quer dizer o carinha tem que fazer as suas coisas, os seus deveres, seguir os seus deveres mesmo fora da repartição. Então tá certo. Tá errado. Tá certo, quer dizer. Droga, viu? Essa coisa tá me confundindo muito, esse enunciado. Vamos pular. Atender com presteza significa ser ágil no desempenho da função. Atender com presteza não significa ser ágil, mas é uma das qualidades umas qualidades boas. Mas isso aqui tá certo. Eu acho que essa aqui pode-se dizer que tá certo. E o último, atender com prestimosidade. Obviamente, isso aqui é uma pegadinha. Essa prestimosidade deve ser. Eu não tenho a menor ideia do que é prestimosidade, mas deve ser um sinônimo de prestígio e outras coisas, né? Vou dizer que tá certo. E vou chutar aquela lá aquela que me confundi só pra chutar mesmo. A resposta certa era isso aí é a que tá errada, é os deveres elencados à lei perfazerem no horário do expediente. Perfazer significa acabar ou encerrar, ou seja, era mesmo um sinônimo de pegadinha. Que questão malvada, meu. Duas questões tinham pegadinhas de sinônimos. Na verdade, todas as questões tinham pegadinhas de sinônimos. Que saco. Próxima questão, julgue os enunciados de novo. Referente às proibições agora. Correta também. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente em qualquer situação. De novo, errado. É proibido ausentar-se do serviço, mas não é proibido em qualquer situação. Tem a ressalva no próprio artigo da lei. Se tiver autorização, pode se ausentar. Ao serviço do. Uma coisa engraçada, só para comentar. Uma das ausências permitidas por lei é, por exemplo, a doação de sangue. Se a pessoa doa sangue, ela é permitida faltar por um dia. Ao servidor é proibido retirar qualquer documento ou objeto da repartição. Aí é para doar sangue, ou seja, no dia que você está doando sangue, que dura uma hora, assim, você pode faltar no seu trabalho. Próxima questão. Ao servidor é proibido retirar qualquer documento ou objeto da repartição. E, de novo, isso aqui está certo. Certo. Tá certo. Só que tem ressalva, né? Nesse aqui é uma das coisas, de novo, que tem uma coisa de ressalva no final. No
Na lei não está escrito exatamente isso aqui que está escrito no enunciado. Então eu vou pular e vou ver as outras. Ver as outras. Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos e essa aqui está completamente certa. É proibido recusar fé a documento público. Pode ser que está essa, vamos falar que é essa aqui mesmo. Ou seja, essa aqui é uma das questões, mesma coisa de antes, né? Já que não tinha ressalva, ela é meio que considerada errada, né? Vamos assumir que é assim. Resposta certa. É a C, acertamos. Parece que é o erro daquele enunciado do retirar coisas do documento objeto da repartição era por causa da palavra qualquer. E era de novo aquela coisa de um ampliou demais o poder. Próxima questão. Uma coisa de incorreta sobre as proibições. Ou seja, vai ter várias proibições aqui, tá? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Isso é proibição, tá certo. Ao servidor é proibido cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, porque essa coisa de casos previstos em lei tá certa. Por exemplo, uma contratação temporária, né? O desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Seu subordinado conta? Tá certo isso aqui. Ao servidor é proibido valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da pessoa humana. Certo. Ao servidor é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. É certo. Tudo parece certo. Mas eu vou chutar que essa coisa aqui de pessoa humana tá meio estranho o jeito que tá escrito ela. E acertei. Essa coisa é que tá correta. Por causa dessa coisa de dignidade da pessoa humana. Obviamente é uma coisa que não tem nada a ver, é praticamente crime. Mas na lei não está escrito a coisa de pessoa humana. Está escrito aqui, ó. Valer-se de cargo para alugar proveito pessoa ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Ou seja, na lei está falando eles é o poder público mais importante do que a dignidade humana. Suado, né? Obviamente, só que isso aqui também não é zoado, porque obviamente uma pessoa que fizesse alguma coisa em detrimento da dignidade humana, ela está fazendo um crime, né? E daí ela seria demitida e punida, obviamente. Voltando, referente a proibições. Correta agora, de novo. O servidor que é proibido atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas em qualquer caso. E, de novo, é a mesma razão daquelas anteriores de erros. Essa aqui está certo, é uma proibição, só que tem uma ressalva. O servidor pode ser procurador das pessoas da sua família de segundo grau, ou seja, do seu pai e dos seus cônjuges e filhos. Ele pode ser procurador se eles estiverem sendo afetados por alguma coisa da repartição. Segundo, e de novo, né, você pode ver o treco aqui escrito em qualquer caso. Tem uma outra palavra para dizer tudo, entendeu? Por isso está errado. Próxima questão. O servidor é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Obviamente isso aqui é proibido. Mas eu não lembro se aqui estava escrito literalmente na lei seca que estava proibido. Próxima questão. O servidor é permitido. Não estava falando de coisas proibidas? Por que está falando de uma coisa permitida? Vamos ver. Ao servidor é permitido por aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. E, obviamente, isso está extremamente errado. Primeiro está falando escrito permitido. Isso aqui é proibido. Está escrito na própria lei, literalmente isso aqui, só trocando a palavra de permitido por proibido. Mesma coisa. Segunda e última enunciado. Ao servidor é proibido praticar usura somente na forma qualificada. E essa aqui está errada por causa que é qualquer tipo de usura. Essa aqui é engraçada, né? Qualquer tipo de usura é uma das coisas que tem uma coisa amplia demais, né? Ao servidor é proibido praticar qualquer tipo de usura. Ou seja, todas estão erradas. A única que não dá para dizer que está correta é aquela do proibição de receber propina, que é óbvio. Só que eu não lembro se ela está escrita direito na lei seca. A resposta é proibido, propina, comissão, parentes, ente, tá, tá, tá.
Parece que está escrito na lei, verificando agora, na própria lei, no artigo de proibições, no 117, no inciso 12, está escrito: é receber propina, comissão, presente ou vantagem ou qualquer espécie em razão de suas atribuições. Literal, o que está escrito aqui no enunciado, né? Legal. Próxima questão. As esferas penal e administrativa são independentes para apurar a responsabilidade do servidor público. Contudo, o procedimento criminal vincula o procedimento administrativo quando conclui que, ou seja, está perguntando de novo daquela enunciado de vinculação entre criminal e administrativo. Se lembra que é fato ou inexistência. Vamos ver. A insuficiência de provas. Errado. O servidor não foi o autor. Não foi o autor, certo. A insuficiência de provas, não. O fato não constitui infração. Não, errado. O autor não foi o autor. O servidor não foi o autor. Resposta, Gabrito, é certo. Engraçado, esse aqui eu nem li a resposta, nem li a pergunta, não entendi o que era. Eu só sabia que falou de administrativo, criminal e penal e falou de vinculação, tinha uma palavra vinculação ali no final. Daí só disso eu assumi que era a coisa que a gente viu um monte de questão, né? E acabou acertando. Engraçado, né? Essa aí, ou seja, esse aqui é uma resolução daquelas questões que os professores ficam comentando. Bater o olho, você já entendeu o erro, né? Mas às vezes você pode cair em pegadinha, né? Próxima questão. Certo, julgue, certo ou errado. Luana, analista judiciária, tem procedido de forma decidiosa do mal, né? No exercício de usar suas atribuições. O que será que ela fez? Nessa situação, Luana comete transgressão disciplinar, certo? Está sujeita à pena de demissão do serviço público? Não, ela não é demitida. Tipo, decidiosa é meio confuso, amigo demais. Basicamente, ela é advertida. Se é errado ou errado não é. Eu ia falar certo de novo. Errado. Ué, parece que. Ou seja, eu não sei o que é decidiosa. O que será que é decidiosa? Respondam nos comentários. Eu não tenho comentários, né? Basicamente, o que é decidiosa? Nem ideia. Só sei que é do mal. Bom, parece que é demitida. A pessoa ela é demitida quando é decidiosa. Decidioso, demoníaco. Vou inventar que é demoníaco para criar uma mnemônica. Demitido, decidioso, demitido, decidioco. Próxima questão, julgue. Com referência a servidor público federal, a responsabilidade administrativa e penal são independentes entre si, podendo acumular-se, salvo no caso de absolvição criminal que negue a ocorrência de fato ou a sua autoria. Acumulação? Não, elas são independentes entre si. Podendo acumular-se. Volta. São independentes. Tá, falou. Depois você fala acumular. Acumular? Não pode se acumular. Mas, salvo no caso de absolvição criminal que negue a ocorrência de fato e a autoria. E isso é uma coisa que afetaria os dois. O problema para mim é a frase acumular, né? Eu gosto de inventar coisa para as questões, né? Vamos assumir que está certo. Vou descomplicar a minha mente. Vamos assumir que está certo aqui porque eles falaram a coisa certa. Fato, nega fato ou autoria. E tá certa. Ação civis, tá, independente. Responsabilidade será afastada no caso de absolvição. Absolvição por esses fatos. Próxima, julgue a inocência habitual. Sobre uma das penas de demissão, certo? Faltar por mais de 60 dias, interpoladamente durante o período de 365 dias, que são um ano. Será apurado mediante procedimento sumário. Procedimento sumário é engraçado, porque isso aqui não cai muito nas questões, se pode confundir. Basicamente, os procedimentos é o nome hierárquico das coisas que acontecem dos julgamentos. Daí tem três níveis hierárquicos de procedimentos dos julgamentos: o sumaríssimo, o sumário e o ordinário. O ordinário é o mais alto, o sumário é o nível médio e o sumaríssimo é o mais baixo. Obviamente, já que esse cara aqui é demissão, obviamente ele é o nível mais alto de procedimento disciplinar. Vamos ver aqui. A iniciativa habitual será mediante procedimento sumário, nível médio, cabendo nesse caso a penalidade de remoção ou de advertência. Daí, esse aqui tem duas coisas que você teria que julgar. Primeiro, se você lembra assim, qual é o procedimento. Eu acho que está errado, mas essa aqui, obviamente, essa questão obviamente está errada porque você está falando que ela é que a penalidade é remoção, é demissão isso aqui. Mas tem uma outra coisa que você poderia julgar errado, o procedimento. Vamos ver. Essa coisa é meio ambígua, meio fantasma, nunca aparece direito nas questões. Vamos ver qual é a resposta da certa.
Aplicar nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de caso, necessidade. E parece que é mesmo um procedimento sumário. Estou confuso. E terminando aqui essas questões. Mentira, tem mais questões. Caraca, já deu 1 hora. Questão. Com relação à conduta do 8 bom, vou fazer o mesmo esquema de antes. Eu vou pular tudo e só ler os gabaritos da última vez, das últimas questões que a gente fez, né? Com relação à conduta da Lei 8.1.2, impõe ao servidor assinar a pena correta, né? A questão certa era: o servidor não pode recusar fé a documentos públicos. Isso é uma proibição, certinho. Base artigo 117 de proibições. Próxima questão. Ainda sobre a disciplina legal, acerca dos servidores públicos, assinale a correta a abertura de sindicância punitiva. Sindicância é o processo investigativo de nível mais baixo em que faz para punições em que a pessoa é punida com advertência ou suspensão. Essa aqui é engraçada, né? Porque não tem muita coisa que cai, que eu já comentei agora há pouco, que cai essas coisas de processo disciplinar, mas elas são coisas que podem, já que elas meio ambíguas, fantasmas, nenhum professor praticamente fala dessas coisas. Bom, a abertura sindicância punitiva não interrompe a prescrição, errado. Ah, interrompe. E espera, não era para eu ler os gabaritos só? Voltando. Vamos lá. Esquece essa coisa de sindicância. Essa aqui, a resposta certa era: a ação disciplinar prescreve em 5 anos quantas infrações punidas com demissão. E depois ele fala cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Essa aqui é aquela comentário que eu fiz no começo, que cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição é tudo basicamente a mesma coisa, tudo é demissão, só que eles são para pessoas que não estão mais trabalhando no serviço público, que nem o aposentado, ou uma pessoa que não é efetivamente um servidor efetivo, ela só está em cargo de comissão. Bom, tá certo aqui. Eu não sabia que a prescrição era a mesma para todo mundo. Mas já que todos eles são demissão, pode ser que faz sentido logicamente. Voltando, a base dessa aqui é o artigo 142 da Lei 8.1.2. Próxima questão, de julgar certo e errado. Essa aqui está certa. Vamos ver? A penalidade de demissão aplicada a Rafael é prevista na lei para os cargos de acumulação ilegal de cargos. Isso aqui é uma coisa que estava me confundindo agora há pouco, mas a gente já respondeu uma vez, que é demissão. Tá certo. Empregos ou funções públicas é penalidade de demissão. Tá, a base é no artigo 132, inciso 12, que fala: a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas é punível de demissão. Próxima questão, sobre responsabilidade de servidor. Responsabilidades é aquela coisa de civis e administrativas, né? Gabarito é: a responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções, eventualmente. Contravenções, comentário é que a punição é o crime que é pequeno. As coisas criminais são separadas em contravenções e crimes. Crimes são coisas que a pessoa fica. São tipo coisas dolosas e ruins e que ele faz e ele acaba sendo punido com uma prisão de com mais de 2 anos. Enquanto as contravenções são coisinhas que são que a pessoa é punida por tempo muito pequeno. Por exemplo, ele fica preso por alguns 2 meses, alguns anos ou 1 ano no mínimo, no máximo. Entendeu? Volta. A responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções, eventualmente por ele praticados no exercício de suas funções. Certo. Próxima, a base disso aqui é o artigo 123. 123, que fala de responsabilidades penais e crimes de contravenções. Próxima questão. Está sujeito à penalidade de demissão. Era uma questão de falar o que é que cai demissão. Gabarito é artigo 117, inciso 16.
que é opor resistência justificada ao processo administrativo, utilizar recurso material de repartição ou atividade particular em demissão. Isso aqui é demissão? Louco, não sabia disso não. Próxima questão. O teste de julgar é correto, mas é sobre a inasuidade habitual, ou seja, uma questão que você tem que julgar se o gabarito, se o enunciado está descrevendo direito o que é a inasuidade, alguma coisa certa, tá habitual, ou se está falando a punição certa, né? Se está falando se aqui é demissão. Tá, 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 tá. O gabarito é na apuração do abandono de cargo ou inasuidade habitual também será adotado o procedimento sumário. Interessante, sumário é demissão, tá? Aprendemos coisa nova, né? Procedimento sumário são as coisas de demissão. Próxima questão. A base dessa questão aqui foi os artigos 138, 132, 139 e 140. Próxima questão, assinale correta, gabarito. Já se terminaram. A questão é o prazo de prescrição. Mas a correr da data que o fato se tornou conhecido. Conhecido, tá? Daí, no artigo 142 fala os períodos de prescrição dos trecos. Próxima questão, uma de encontrar a coisa errada. Vamos encontrar uma coisa errada, né? Isso é importante porque se você encontrar uma coisa errada, ela pode estar numa questão de certo e errado. Bom, não é importante que certo e errado por a questão do IBGE, já que a prova vai ser do FGV, né? Mais interessante. Vamos ver gabarito, gabarito, gabarito. O gabarito é sobre a aplicação de demissão. A demissão será aplicada no caso de revelação de segredo de qual tornou conhecimento por meio de programa de televisão. Como é que uma pessoa recebeu um segredo de televisão? Não faz o menor sentido. Essa aqui não faz o menor sentido, meu. Né? Não tem o menor sentido. Só faz sentido se ela tivesse conseguido uma coisa sigilosa, um segredo do cargo dela. Daí é proibido e é demitido. Próxima questão. Julgue certo e errado. Gabarito é errado. Vamos ver o erro. A servidor é proibido ausentar-se do serviço durante expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Isso está certo. Assim como retirar qualquer documento ou objeto da repartição. Isso está certo também. Só que aqui no segundo enunciado diz, sendo indiferente à prévia autorização. Obviamente que se você tiver autorização, está escrito na própria lei, você pode retirar alguma coisa do serviço. Tipo uma coisa para terminar o seu trabalho, uma coisa que é obrigatória você terminar e que você seria necessário você terminar o seu trabalho. Né? Daí o treco é gabarito errado, com base no artigo 117 de proibições. E última questão, julgue certo e errado. Gabarito é certo. A servidor proibido proceder de forma dissidiosa, ou seja, Maria, a coisa dissidiosa a gente acabou de aprender, que é uma coisa que é punida de demissão, ou seja, uma proibição. Ou seja, Maria, durante o expediente, age de forma relaxada. Será então decidiosa é ao contrário de relaxada? Se lembra que eu não sei o que é decidiosa. Proceder de forma decidiosa é proibido e a pessoa é demitida. Loucão, né? E agora, para terminar o conteúdo, finalmente terminando todas as questões. Vamos descobrir o que é decidiosa, né? Decidioso. Decidioso o que é? Decidiosa significa que faz as coisas sem cuidado ou sem vontade, negligente e etimológico. Faz as coisas sem cuidado ou sem vontade, negligente. Ou seja, o cara que causa muitos erros acaba causando muitos erros e problemas no serviço público. Agora dá para entender. Em que há decidia tendência para não se esforçar preguiçoso, né? Ou seja, naquela questão, falando de decidiosa, relaxado estava certo, né? Pode-se dizer que sim.
E assim termina questões da Lei 8.1.2.